teremos aqui a participação dos nossos ouvintes com as perguntas pertinentes aqui ao nosso assunto de hoje. Aliás, falando em assunto de hoje, o assunto é esse: papel do jovem na sociedade. É verdade que está cada vez mais difícil a juventude assumir compromissos? O que o egoísmo que marca esse tempo? O que o egoísmo que marca esse tempo dessa juventude tem prejudicado o engajamento em causas sociais? Você acha que isso está atrapalhando? A autoridade dos pais está sendo destruída? Como cada jovem pode colaborar por um Brasil melhor? Qual o papel do jovem na nossa sociedade? Aliás, essas são duas perguntas que você pode fazer, que você pode dar aí a sua opinião. E uma das perguntas é essa: a juventude atual está mais ou menos preocupada com a situação do Brasil? Pode responder essa pergunta. A outra é: o que você pode fazer para melhorar o Brasil? Porque só criticar é fácil. Mostrar soluções para que a coisa mude, aí é uma outra história. Cavalheiros que somos, vamos começar o nosso debate ouvindo a voz dela, pastora Raquel Melo. Raquel Melo, ó. Rapaz, falei lembrando do Oreste, eu vi que a Raquel Melo curtiu uma postagem tua hoje, Oreste. Ah, bacana. Minha querida Raquel Soares, muito bom dia, muito bem-vinda, minha irmãzinha. Que alegria te ver de novo, viu? Bom dia a todos, uma alegria estar aqui, Cid. É um prazer estar aqui com essa mesa tão recheada nesse ano, né? Que é um ano onde, mais uma vez, o povo cristão vai se posicionar para que a bênção de Deus esteja sobre nós. É um prazer estar participando com vocês todos, senador, pastores. Vamos agitar aqui os jovens, né? Quem sabe não, queira Deus que hoje muitos jovens se posicionem, né? Sem dúvida alguma. Falando em jovem, o senador Flávio Bolsonaro, eu arrisco dizer que é um dos senadores mais jovens da República. Senador, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos no estúdio, bom dia, Cid, pastor William, pastor Antônio, pastora Raquel, pessoal que está atrás das câmeras aí, todos que nos ouvem e nos assistem. Grande honra voltar esse programa aqui no 93. A última vez que eu tive pessoalmente aí foi com o meu eterno amigo, o professor Haroldo de Oliveira.